De maneira sutil, te mostrarei que o Kira é um personagem extremamente intrigante e que ele fez um puta de um projeto carreira. Vamos pro vídeo. Salve, salve galera, tudo bem? Pedro aqui. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de Kira, né? Tal como eu fiz um vídeo falando de Yumichika e do Ikako, esse vídeo vai ser exclusivo pro Kira. O Kira é um personagem que saiu de como uma bucha suprema, esse termo é muito bom, de bucha, né? Pra um matador de Deus. E vamos lá. O Kira é nos apresentado no volume 5 de Bleach Remix, né? E basicamente ele é apresentado como mais um tenente desse arco inicial, né? Então, Izuru Kira, tenente do terceiro esquadrão. E ele aparece, logo depois ele tem um confronto com a Momo Yaruzu. Por que ele tem esse confronto com a Momo? Pois a Momo depara com Aizen morto na parede, naquela cena, e vai atacar o seu capitão, Gin Ichimaru. E ele fala as seguintes palavras: eu sou o tenente do terceiro esquadrão. Não importa o motivo, não tolero que ninguém aponte uma espada para o meu capitão. Já começamos a entender um pouco da personalidade de Kira, né? Logo depois disso, o Kira ele revela sua Shikai, pois a Momo liberou sua Shikai e foi para cima dele. Ele fala o seguinte: mostre seu rosto, Wabizuki. Isso aí ocorreu na página... Calma, enfim, ocorreu nesta página daqui. E eu vou mostrar para vocês. Tá aparecendo qual página isso apareceu? Do volume 5. Então já temos uma amostra grátis de qual é a Shikai do Izuru. Mas isso aí não importa muito, porque basicamente não falou nada. E isso é o que ocorre com o Kira. O Kira só vai ser retomado sua atenção no volume 14. E no volume 14, como vocês podem ver pela quantidade de marca-página que eu coloquei, tem muita coisa. E é basicamente a luta dele contra o Asa Pesada. Isso é o volume 323, tá? De Bleach. Isso está contido no volume 14 de Bleach Remix. Né? E nessa luta é muito interessante, né? Que mostra que o Kira não é um personagem qualquer, basicamente um tenente que está lá por estar. Nesse volume mostra que o Kira tem domínio por Hadou, né? Interessante. E ele mola Hadou 58. Ele, enfim, a luta, não vou estender muito da luta. O foco é mais como esse personagem teve um avanço muito grande, né? Que é o seguinte: o Kira, de novo, ele chama a sua Shikai lutando com esse cara. E ele explica como funciona a sua Shikai. Ele estava enfrentando um inimigo que podia lançar asas, tal como o Hawkins de My Hero Academia. Mas não fazia sentido, ele luta com espada. Então, quando o inimigo fez um burst para cima dele de velocidade, ele corta a espada do inimigo e fala o seguinte: o que me preocupava eram seus ataques a longa distância. O tempo todo eu fiquei imaginando como te obrigar a atacar de perto, pois não faz sentido eu usar minha espada para cortar as penas que não fazem mais parte do seu corpo. A lâmina da minha espada duplica o peso do que toca, ou seja, 2 cortes quadruplica. O terceiro dobra novamente. Uou, isso é muito interessante. Se eu for pegar igual aquele vídeo da Shurift, eu posso explicar que ele faz um diferencial do peso. A gente sabe que força-peso é massa vezes aceleração da gravidade, com a massa constante, né?
que é a definição de força. Porém, se ele fizer um diferencial, né, a gente sabe que vai ser dm por dt, enfim, cuja essa variação é por 2x, né? É duas vezes tal valor. A gente pode também botar como se fosse 2 vezes elevado a n, essa série tendendo a n. Enfim, mas é basicamente isso, ou seja, vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Por aí vai. Muito roubado, né? Muito roubado, mas muito bom esse poder do Kira, né? E mostra muito da sua personalidade, que é o ponto que eu tenho que abordar com vocês. Que ele fala o seguinte: eu considero o Abezuki, de todas as impactos existentes, a mais adequada para a filosofia do terceiro esquadrão. Ela multiplica continuamente o peso de tudo que atinge. Assim, os adversários ficam fadigados, caem no chão, incapazes de suportar seu próprio peso. Curvam-se sua cabeça, como se estivessem implorando por perdão. Por isso, chamam ela de o penitente. Você perguntou o que uma lâmina com um formato estranho pode cortar, não? E sim, o formato da lâmina do Kira é para cortar cabeças do inimigo. E ele fala da filosofia do esquadrão dele. E a filosofia do esquadrão dele é realmente essa, tá? É a filosofia do macabro, a filosofia da dor. Isso remete muito à questão do próprio Gin Shimaru e como ambos têm uma relação interessante, né? Adentrando mais nesse volume, o volume 14, chegamos no capítulo 337, que é informado que o Kira fez parte da divisão 4, né, como curandeiro, nessa cena aqui. E vamos lá. E o que isso foi relevante para todo esse ponto? Não foi muito, não, mas é importante citar. Até então, estamos construindo o que o Kira é, né? O Kira é um cara sereno de início, que ele luta para proteger o seu. O seu, no caso, o seu capitão de início. Depois, mostramos sua real personalidade. A personalidade de penitência. Um cara que basicamente vive como um eterno depressivo. Ele quer causar dor ao outro. E ele sente dor. Ele vive em dor. Ele vive em penitência. Como estivesse pagando por um crime que ele cometeu ou tenha cometido. Isso é muito estranho. Mas reflete a sua Shikai. Então é o primeiro ponto dele. Sua Bankai mostraria o que ele é por dentro. Até então não sabemos, né? Mas temos mais informações para tirar dele. Que é, no finalzinho do volume 15, né? Que foi quando ele depara com o Gin. E ele fala o seguinte, né? Por mais que o senhor, na verdade não é com Gin, antes de deparar com Gin, numa cena com Komamura, em total desespero, ele fala: por mais que o senhor queira nos proteger, não adianta se nós apenas sobrevivermos enquanto os outros são massacrados. Em tom de desespero, ele reconhece que sua força está abaixo. Diferente de outros personagens como o Ikako Madarame, que lutaria, ele é um cara mais apático, ele entende que ele é fraco e em total desespero. E isso é refletido na sua personalidade. Temos um hiato muito grande da importância do Kira na obra, só é voltado no volume 20. Né? E eu acredito que vocês saibam qual a parte que ele volta no volume 20. É quando o Busby mata ele em hit kill. Né? Ele invade e dá um tiro e mata ele. Né? Até então. Então, as construções que temos do Kira até aqui é um cara que vive em desespero, cujo seu poder é o próprio desespero. E ele manipula isso com certa maestria. Mas como um cara desse, uma verdadeira bucha, um cara que reconhece e sabe que ele é fraco, se torna um matador de Deus. Pronto. Lembra da frase
que ele falou pro Komamura, o que adianta ele sobreviver quando os outros estão sendo massacrados? Sim, ele está morto. E após ele morrer, se deparar com a morte, não tem mais por que ter medo e desespero da morte. Ele se torna um real penitente, um real Shinigami, um cara que está vivendo para apenas ceifar as almas dos outros. A sua Shikai remete muito a uma foice, mas não é uma foice. A foice é de um cara que eu vou abordar no futuro. É literalmente uma interrogação, é um formato que vocês estão vendo. Esse formato bastante interessante. E quando o Lilibarro cai, os seus fractions caem, eu vou chamar de fractions, cai, ele fala, faz um eco no meu buraco, né? O que faz o eco no buraco dele, lá ele, é o gargarejo dos fractions, né? Desse franguinho. E, e perguntam quem é ele. Um morto qualquer. E ele mata a metade de um deus. E sim, agora ele mata tudo de um deus. Se ele matou a metade de um deus, um pedaço de um deus, ele é um matador de deus. E você percebe que teve uma evolução muito grande, né? Depois da morte dele. Que é o seguinte, ele entendeu quem ele é. Não adianta ele tentar ser amigável, tentar, não. Ele é um cara triste. Ele é um cara estranho. Ele é um cara, de certa forma, intrigante. E que, diferente do Gin, um cara que mudou sua personalidade para ganhar em voga, o Kira, ele é um cara teoricamente tranquilo, um cara que não tem mais medo de morrer. Ele já morreu, ele está morto, agora ele é imortal, teoricamente. Um cara que altera o peso do corpo dos seus inimigos a ponto desse inimigo se curvar. Um suposto controlador de gravidade. Fazemos uma analogia breve com Lucifer de Black Clover, querendo que todos circulem a ele. Será que por dentro dessa tom depressivo, tom melancólico que o Kira tem dele, ele se considera superior aos outros? Como se ele fosse o rei e todos devem curvar-se para ele? Pode ser também uma das características do Kira, tá? Isso é muito intrigante. O Kira é um personagem que me deixa muito instigado a querer saber mais sobre ele, pois temos muita pouca informação. Ele é muito pouco trabalhado. Só vemos o Kira em algumas cenas ou em muitos tons, ou até mesmo no anime em algumas piadinhas cômicas, mas nada demais. O Kira não é um dos meus personagens favoritos, tal como eu fiz do Yumi Chika e com o Ikako. Mas ele é um personagem que faz eu pensar e relembrar como o cubo é sutil e mostra N tipos de personalidades. E é isso, galera. O Kira agora carrega consigo o lema do seu esquadrão. Ele carrega o desespero para os outros e não tem mais por que temer. Isso é estranho, porque o morto, né, ele é uma alma, então uma alma morta tem seu poder. Como vai ser a sua Bankai? Possivelmente vai ser mais forte do que ela era antes, já que não vai afetar o usuário a questão do peso, pois ele já está morto. Estranho. Bankai.